1 João, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Só até aí, curva essa cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento para que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e pedimos a sua contínua graça sobre nós. Suas palavras para serem aplicadas no nosso coração, nós dependemos única e exclusivamente da ação do Teu Espírito sobre nós. Essas palavras, meu Deus, não sejam demonstração de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e do poder. Sua palavra que tem poder para mudar os rumos dos nossos caminhos, tem poder para transformar os nossos corações, a nossa mente. E a Tua palavra, mais uma vez, que por meio da ministração da Tua palavra, mais uma vez, seu povo seja edificado, seja fortalecido, seja conduzido pelos seus caminhos. Senhor, nós precisamos do Senhor desesperadamente. Sem o Senhor, não há possibilidade de fazermos nada, inclusive de compreender e colocar em prática a Tua palavra. Por isso, fala conosco nessa manhã, por meio da Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é a ignorância. Em outras palavras mais simples, é a falta de conhecimento. Isso é um grande problema que permeia a nossa sociedade hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais rasas no conhecimento de diversas áreas que abrangem a vida. Hoje o conhecimento que é divulgado é um conhecimento rápido, um conhecimento raso e um conhecimento fragmentado, dividido. Numa era onde as inteligências artificiais têm dominado a internet, têm dominado o conhecimento, onde as pessoas, elas, ao invés de se voltarem para os livros, ao invés de se voltarem para o conhecimento maior de determinados temas, elas fazem perguntas rápidas e diretas para as inteligências artificiais, que podem sim ser utilizadas de uma forma correta para trazer conhecimento, mas que hoje tem prejudicado muitas pessoas e tem levado muitos à ignorância e a depender mais da tecnologia do que propriamente a guardarem o conhecimento nas suas mentes. E um dos grandes problemas que permeia a igreja, relacionado a esse problema que envolve toda a sociedade, um dos grandes problemas da igreja moderna é a ignorância de Deus, a ignorância do conhecimento de Deus, do conhecimento dos seus caminhos, da prática e da comunhão com Ele. Há um grave alerta que Deus proclama através do profeta Oséias para o povo de Israel, em Oséias capítulo 4, verso 6, que ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você vai para o contexto de Oséias capítulo 4, você vai perceber que o profeta está alertando, está exortando, está chamando a atenção do povo, exatamente porque o povo naquela ocasião não estava conhecendo a lei de Deus. Eles estavam falhando, melhor dizendo, em conhecer a lei de Deus. Um ministro, em 7 de janeiro de 1855, iniciou o seu sermão dizendo: o estudo apropriado do cristão é a divindade, a mais elevada ciência, a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia que deve ocupar a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem ele chama de seu Pai. Nada aumentará mais o intelecto, nada enaltecerá mais toda a alma do homem, quanto à investigação devota, diligente e continuada do grande assunto da divindade. Eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e dor,
trazer paz para os ventos da provação, com uma meditação piedosa sobre a divindade. Esse ministro era o Charles Haddon Spurgeon. Quando ele começa dizendo, ele inicia esse sermão falando para a sua congregação sobre a importância do conhecimento de Deus. João aqui nessa epístola, nessa primeira carta que ele dirige a várias igrejas, ele, nos primeiros capítulos que nós estudamos, ele deixa muito claro que ele conhecia esse Deus. Porque nos primeiros versos nós vimos que ele viu esse Deus com os seus próprios olhos. Que ele apalpou esse Deus com as suas próprias mãos, que ele tinha comunhão com ele, no capítulo 1, verso 3, e que ele ouviu a sua mensagem e compreendeu a sua mensagem e passou a anunciá-la, a proclamá-la, no verso 5 do capítulo 1. E nesses versos, agora que nós estudaremos nessa manhã, do verso 3 ao verso 5, João nos conclama, nos chama, nos alerta, para nós examinarmos se de fato conhecemos a Deus. E agora ele vai apontar as características dos verdadeiros cristãos que conhecem a Deus. O título da mensagem nessa manhã é Como sabemos que conhecemos a Deus? Iniciaremos aqui, então, a partir do verso 3. Vamos ler novamente o verso 3. João aqui começa dizendo, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Ora aqui, no grego é uma palavra que traduzida não seria melhor, ora, seria e. Então, ele estabelece aqui uma conexão com os versos 1 e 2, que tratam da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando João aqui fala ora, é como se ele estivesse dizendo aqui, e sabemos que o temos conhecido por isso. João, então, agora diz, sabemos que o temos conhecido por isto. Primeiro aspecto daquele que conhece, como nós sabemos que nós conhecemos a Deus, a primeira questão que João nos propõe é que nós devemos fazer um exame cauteloso se de fato conhecemos a Deus. Nós, quando ele diz aqui, sabemos que o temos conhecido por isso, João está propondo para cada um de nós um teste, para nós podermos identificar se de fato o conhecemos. De quem ele está se referindo aqui? Obviamente, nos versos 1 e 2, ele fala de Jesus Cristo. João apresenta Jesus como o advogado junto ao Pai, o nosso advogado junto ao Pai, o justo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo aqui para cada um de nós que nós devemos saber que o conhecemos. Ele não está perguntando se nós conhecemos sobre o nascimento de Jesus, sobre os seus milagres, que ele era um carpinteiro, porque nós já lemos o Evangelho e já conhecemos esses aspectos. Não é isso o que João aqui tem em mente. Quando ele diz aqui ora, sabemos que o temos conhecido por isto, o conhecer aqui no grego vem da palavra gnosko. Gnosko não diz respeito somente a um conhecimento meramente intelectual. João não está dizendo assim, olha, por isso você sabe que você conhece a Deus no sentido teórico, no sentido intelectual, no sentido de ler livros a respeito de Deus. Quando João diz, ora, nós sabemos que o temos conhecido por isso, ele está nos chamando, o que ele tem em mente aqui é um conhecimento pessoal, direto, que envolve intimidade com ele. Pois ele já disse nos versículos anteriores que a nossa comunhão deve ser com o Pai e com o Filho. Então, a pergunta que fica para nós é, eu conheço a Deus de verdade? O Senhor Jesus Cristo é de fato real para mim? Diante disso, João está deixando claro para nós aqui, ora, ele diz, sabemos que o temos conhecido por isso. Quando ele fala isso, ele quer dizer para nós que existem sim pessoas que estão enganadas quando dizem conhecer a Deus, porque as suas vidas demonstram que elas não têm qualquer conhecimento de Deus. João aqui está dizendo que nós devemos fazer um exame acurado, um exame sério. Nós devemos ponderar nas nossas mentes se nós de fato conhecemos a Deus verdadeiramente. João já deixou claro anteriormente nos versos que foram expostos aqui nos primeiros capítulos que esse Deus que ele conhece aqui, que ele fala conhecer, porque quando ele diz nós o temos conhecido, obviamente que ele está falando de duas pessoas também. Ele está falando de Jesus, o Deus Filho, e está falando de Deus Pai.
E João já deixou claramente deixou claro nos versículos anteriores que esse Deus é um Deus de luz, que Ele é luz. Que nós devemos andar na luz e ter comunhão com esse Deus. Que nós devemos ter consciência dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Que os verdadeiros filhos de Deus, eles confessam seus pecados, reconhecem que têm o pecado e obtêm o perdão desses pecados e são purificados de toda injustiça. Agora, João vai nos apontar uma outra característica do verdadeiro salvo. Você lembra que em 1 João capítulo 5, verso 13, João fala: ora, nós escrevemos essas coisas para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Saber que tem a vida eterna nada mais é do que saber que são salvos. João está escrevendo algo para que os cristãos tenham certeza da sua salvação. Ter certeza da sua salvação não é arrogância. Ter certeza da sua salvação não é orgulho. Ter certeza da sua salvação não é presunção. João propõe testes para que o cristão viva seguro, sabendo que ele tem a vida eterna. Não viva debaixo de uma linha tênue onde ele pode cair para a direita e para a esquerda e de repente ele perdeu a sua salvação. Não. João está escrevendo aspectos aqui para o verdadeiro cristão viver em paz com Deus. Viver em paz sabendo que ele tem a segurança da sua salvação assegurada, não nele, mas naquilo que Jesus Cristo fez dentro do coração dele. Então João agora propõe uma outra característica do verdadeiro cristão. E a característica do verdadeiro cristão é que ele conhece a Deus verdadeiramente e tem uma comunhão real com esse Deus. João agora vai falar na parte B do versículo 3. Ora, nós sabemos que temos conhecido por isto. Como nós sabemos? Se guardamos os seus mandamentos. Primeiro aspecto que eu trabalhei com vocês é, primeiro, aquele que conhece a Deus, primeiro deve fazer um exame de fato. Quantas pessoas que hoje não alegam conhecerem a Deus? Se você sai aí na rua fora, vai fazer um evangelismo de rua, vai numa casa de idosos, de recuperação, exatamente, uma casa de recuperação, onde pessoas estão se recuperando do vício das drogas, fala com eles, pergunta se eles conhecem a Deus. Quando você sai aí na rua, as pessoas vão falando, eu conheço a Deus. Quando você vai nesses locais, elas conhecem a Deus. Os católicos conhecem a Deus. Os espíritas conhecem, alegam conhecer a Deus. Os católicos, os espíritas, quem às vezes está em diversas religiões, em diversas seitas e heresias, alegam conhecer a Deus. João propõe aqui uma diferença. Será que essas pessoas de fato conhecem a Deus? Fica um questionamento e João vai propor agora, ele fala, nós sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Primeira coisa que João coloca para guardar o mandamento, eu primeiro preciso conhecer a sua palavra. Primeiro aspecto daquele que conhece a Deus de verdade é que ele conhece a sua palavra. Para poder guardar a palavra é primeiro necessário conhecer. A forma mais completa que Deus se revela para nós hoje é através da sua palavra. E teologicamente é definida como a revelação especial de Deus. Nós temos a revelação geral de Deus. Quando você olha no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia dá a declaração do outro e todos eles apontam para a existência de um Deus, mas somente apontam para a existência de um Deus, mas não apontam para a existência de quem é esse Deus. Por isso que é necessário duas revelações. Deus se expressa de duas formas. Ele se revela através da revelação geral, na natural, que está aí afora, a natureza, os aspectos da criação desse mundo. Mas a revelação onde Deus mostra quem Ele é, seus atributos, quem é o Deus que existe pela revelação geral, é através da revelação especial. É através da sua palavra. É por meio da sua palavra que nós conhecemos os atributos de Deus, a sua conduta, a sua vontade. Agora, nesse aspecto do conhecimento da palavra de Deus, existem dois graves problemas. O primeiro problema é o problema da ignorância. É um grave problema hoje em dia, pois as pessoas conhecem pregações, veem filmes sobre a Bíblia, assistem novelas sobre a Bíblia, leem livros sobre a Bíblia, mas elas não têm tempo ou sequer interesse
de consultar propriamente as Escrituras. Os católicos dizem e falam que conhecem a Deus e dizem que conhecem a palavra de Deus, mas você vai numa missa, não tem nenhum católico carregando a Bíblia no seu braço. Muitas igrejas hoje, os cristãos se assentam e eles não carregam mais a Bíblia. Eles não leem mais a palavra de Deus. Um problema da ignorância é porque hoje as pessoas elas têm tempo para tudo. Elas têm tempo principalmente para algo que tem destruído as famílias, tem destruído a mente e tem destruído o avanço dos cristãos no conhecimento de Deus, que são as mídias sociais. Uma das questões que mais tem tomado tempo e tem desviado a atenção dos cristãos para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que é essencial nas suas vidas é o tal do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do TikTok e do YouTube. Cristãos gastam o dia inteiro envolvidos nessas mídias sociais e desprezam o conhecimento de Deus ofertado gratuitamente na sua palavra. Nós devemos nos voltar para ouvir a advertência de Jesus quando ele fala para os saduceus em Mateus capítulo 22, verso 29. Ele fala para eles assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Para quantas pessoas hoje, se Jesus estivesse hoje presente fisicamente nos nossos dias, quantos púlpitos, em quantas igrejas, em quantas casas de cristãos, Jesus chegaria e proclamaria nessas casas, dizendo para os pais, para as mães, para os filhos, para os adolescentes, jovens, para os idosos, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras. As pessoas hoje, elas alegam não ter tempo mais porque a vida é corrida. Elas não têm tempo porque elas estão gastando muitas vezes tempo com questões que não são essenciais, que não dizem respeito à vida eterna, que não dizem respeito a adquirir uma intimidade mais profunda com Deus. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a palavra de Deus. Esse é o primeiro problema, a ignorância. O segundo aspecto de conhecer a palavra de Deus, o segundo problema é o conhecimento conceitual e teórico, que é que é em alguns casos vazio e improdutivo. Tem pessoas que conhecem teologia, que têm o interesse do conhecer sobre Deus, que conseguem pensar claramente e falar sobre temas cristãos, que sabem sobre piedade, que ouvem muitos sermões, que leem muitos livros cristãos, que leem e refletem em biografias impactantes. Elas obtêm tudo isso, mas sem, contudo, conhecer a Deus na prática. Meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida. Vida cristã não é um conceito. Vida cristã não é um assentimento intelectual na qual eu entendo se meramente o que eu estou fazendo. Vida cristã é vida. É viver. Não é meramente, como eu disse, um conhecimento intelectual. Vida cristã é um conhecimento doutrinário da palavra de Deus que resulta em transformação de vida. A vida cristã, ela une duas questões. Ela une a ortodoxia, que é a doutrina, é o conhecimento da doutrina correta, com a ortopraxia, que é a vida correta. Não existe vida cristã desaliada de uma questão da outra. Não existe vida cristã onde eu conheço somente a doutrina correta e não vivo da forma correta. E não existe vida cristã, ou nem existe possibilidade de viver da forma correta sem a doutrina correta. Essas duas questões são como as duas asas de um pássaro. Um pássaro não consegue voar somente com a asa direita e tão somente não consegue voar com a asa esquerda. Ele precisa das duas asas para poder lançar voo. Da mesma maneira, o cristão precisa das duas questões. Ele precisa da ortodoxia, o conhecimento correto, o conhecimento teológico, o conhecimento doutrinário e profundo das Escrituras. E junto com esse conhecimento, ele precisa da ortopraxia, é a vida prática. Nenhum outro livro, meus irmãos, tem a capacidade de transformar a vida de uma pessoa como a palavra de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus que leva a uma vida transformada, não se engane, ele está contido nas Escrituras. Não está contido nos shorts espalhados por toda a internet. Não está contido nas pregações, inúmeras e milhares de pregações contidas no YouTube.
A pregação ela deve nos levar à palavra de Deus. A pregação leva-nos a conhecer a palavra de Deus. Mas a pregação não substitui o meditar e a comunhão do cristão com Deus através da sua palavra. Existem inúmeros versos nas Escrituras que são ordens do próprio Deus falando para nós conhecermos a sua palavra. Então, um aspecto daquele que conhece a Deus é que ele conhece a sua palavra. Não existe a possibilidade, preste atenção no que eu estou dizendo, não existe a possibilidade de ter um verdadeiro conhecimento de Deus sem conhecer a sua palavra. Não existe como eu entender e saber dos atributos de Deus sem conhecer a sua palavra. E não existe possibilidade de somente conhecer essa palavra de forma que ela não me transforme. O verdadeiro conhecimento de Deus produzirá no verdadeiro cristão uma vida de luta contra o pecado, uma vida de comunhão com Deus, que o conduz para a oração e para a meditação na sua palavra. João então fala aqui primeiro para nós guardarmos os mandamentos. Como eu disse, guardar o mandamento significa que eu devo conhecer a sua palavra. Agora João falou que nós devemos aqui, ele fala, nisso nós sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos. Então o terceiro aspecto de quem conhece a Deus é que essa pessoa, ela guarda a sua palavra. Presta atenção. Uma questão é conhecer a palavra, uma questão é guardar a palavra e uma questão é praticar a palavra. João aqui diz guardar a palavra. Se guardamos. No grego essa palavra significa manter, conservar. Ela dá ideia, no grego essa palavra era usada para se referir a pessoas que estavam sendo presas, guardar os prisioneiros numa prisão. Pega o prisioneiro que está solto, guarda ele numa prisão e mantém ele preso. A ideia de João aqui, quando ele fala, nisso nós sabemos que nós conhecemos a Deus, se nós guardamos a sua palavra. A palavra de Deus, ela está conservada, ela está mantida dentro de nós. Para guardar a palavra de Deus, é necessário gastar tempo com a palavra de Deus. É necessário meditar na palavra de Deus. Lembra do Salmo, capítulo 1? Ele diz, o salmista introduz o livro dos Salmos, e o Salmo primeiro é uma introdução exatamente, ele começa alertando para um dos aspectos centrais da vida de todo e qualquer cristão, um dos aspectos centrais para a vida de todo o povo de Israel. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei, o que ele faz? Medita de dia e de noite. Ou seja, o salmista está introduzindo para o povo de Israel, para louvar a Deus, para viver uma vida correta de Deus, vocês devem meditar na palavra de Deus. Guardar é meditar. E o que é meditar? Meditar é fazer o que eu estou fazendo nesse exato momento. Fazer o que eu estou fazendo nesse momento. Para montar uma pregação, todo e qualquer pregador que vai expor, ou irmão que vai expor o texto, ele se debruça no texto bíblico. Ele entra no texto bíblico, ele analisa os verbos do texto bíblico. Ele analisa as pontuações gramaticais do texto bíblico. Ele analisa a gramática do texto. Os tempos verbais que são aplicados no texto bíblico. Mas essa tarefa, meus irmãos, não é somente dos pregadores. Não é somente dos professores de escola dominical. Não é somente dos diáconos. Não é somente dos pastores. Jesus fala para os saduceus errais em não conhecer as Escrituras, ele está falando para o povo, para pessoas normais, que todos, aliás, são pessoas normais, mas ele está falando para pessoas que não tinham necessariamente o dever de instruir outras pessoas oficialmente em uma sinagoga, em uma igreja. Ou seja, para todos nós é o dever de estudar. Quanto tempo você hoje, diariamente, tem gastado com a palavra de Deus? Quanto tempo você separa na sua rotina? Às vezes, eu vou falar a rotina de muitos brasileiros. Acorda de manhã rápido e muito cansado, porque ele já tem uma rotina de trabalho intensa. Ele acorda de manhã, faz uma oração rápida ali diante do Senhor, toma o seu café da manhã e vai para o trabalho. Vai para o trabalho, é aquela rotina estressante, difícil, complicada, porque o trabalho é árduo, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, todos nós vamos sofrer com o trabalho.
Ele chega em casa. A maioria é casado e tem filhos. Chega em casa, ele tem que dar atenção para sua esposa, ele tem que dar atenção para os seus filhos. E aí ele dá atenção para a esposa, dá atenção para os filhos, e aí ele já está muito cansado. Aí às vezes alguns vão para a televisão, outros vão para o celular, vai mexer no celular. Aí chega ali mais ou menos 11h30 da noite, ele vai pensar assim, poxa, eu não li a Bíblia ainda. Aí ele não tem tempo. Aí ele pega para ler, o que vai acontecer? Ele cai no sono. Ele lê os 3 primeiros versos, cai no sono. Eu já ouvi, eu não vou revelar quem. Mas uma pessoa falou para mim, eu tenho uma estratégia boa para dormir, pastor. Eu começo a ler a Bíblia. Nossa, que ótimo, irmã. Que remédio fantástico que você está tendo. Mas é a rotina da maioria hoje, é dessa maneira. Então, a Bíblia, nós precisamos ser categóricos nesse aspecto. Você precisa ter tempo para meditar nas Escrituras. Você precisa, na sua rotina diária, estabelecer um tempo na qual você para, na qual você estuda o texto bíblico, na qual você tem um tempo diário. Nisso nós precisamos ser metódicos. Analise a sua rotina, se pode ser de manhã, se pode ser à tarde, na hora do almoço, à noite, aonde for. Mas o cristão que conhece a Deus, ele guarda a palavra dentro dele. Não tem como guardar a palavra sem entender a palavra. Não tem como guardar a palavra se não meditar na palavra. Meditar na palavra é isso que eu estou fazendo. O que significa guardar os mandamentos? O que Deus quis dizer comigo quando Ele está dizendo aqui para eu guardar essa palavra dEle? Como que eu posso guardar essa palavra dEle no meu dia a dia? Guardar a palavra significa meditar na palavra. Significa estudar a palavra. Guardar a palavra, meus irmãos, significa orar a palavra. Quando você terminar a sua leitura bíblica, a primeira questão que você deve fazer é tornar uma oração aquilo que você leu. Terminou de ler? O que você aprendeu com aquele texto hoje? O que você vai orar diante do Senhor, diante daquilo que Ele te ensinou através da palavra dEle? Aqui, qual que seria a oração para um texto como esse? Senhor, a Tua palavra está dizendo que aquele que Te conhece de forma verdadeira, ele pratica os Seus mandamentos, ele guarda os Seus mandamentos. Senhor, não deixa eu estar dentre aqueles que não conhecem o Senhor. Eu quero conhecer verdadeiramente. Eu quero ter a segurança da salvação, que eu tenho a vida eterna. Por isso, Senhor, me ajuda a guardar a Tua palavra pelo Teu Espírito. Pronto. Eu tornei o quê? Uma oração, o texto bíblico. A oração, então, ela faz parte do guardar a palavra. É guardar a palavra na mente e no coração, ao ponto de que as nossas atitudes sejam guiadas e norteadas pela palavra de Deus. O verdadeiro cristão, aquele que conhece a Deus de verdade, agora nós começamos a estabelecer de fato os critérios para aquele que diz conhecer, mas que não conhece, e para aquele que conhece de verdade. O verdadeiro cristão que conhece a palavra de Deus de verdade, meus irmãos, antes de proferir uma palavra, ele sabe, de acordo com Efésios 4:29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie ou para que edifique os que a ouvem. O que isso significa? O cristão, antes de falar qualquer abobrinha, antes de proferir qualquer piada imoral ou questão que não edifica, que não contribui, que não conduz a outra pessoa para um conhecimento mais elevado de Deus, ou algo saudável, que demonstre amor, carinho, afeto, se não edifica, ele, antes de proferir, ele tem esse versículo na mente dele. O que vai acontecer? Às vezes ele não vai nem falar. Antes de tomar determinada atitude, a palavra está norteando o coração dele, ela está aqui dentro. Então tem coisas que ele sabe que ele não pode dizer. Tem roupas que ele sabe que ele não pode vestir. Tem atitudes que ele sabe que ele não pode ter. Tem questões que ele sabe que não podem passar pela mente dele. Tem sentimentos que ele sabe que não podem preencher o coração dele, como ira, inveja, rancor, falta de contentamento, murmuração. Mas como que ele evita essas questões? Guardando a palavra de Deus. É assim também que ocorre com as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Quando eu guardo a palavra me ajuda a controlar os meus pensamentos e sentimentos, e eu vou vigiando os meus passos. Ele diz aqui, guarda os seus mandamentos. O que são os seus mandamentos? Os mandamentos aqui, obviamente, que João está se referindo a toda a revelação de Deus contida nos 66 livros da Bíblia. Os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Jesus, ele adverte os
os seus ouvintes, João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Sabe o que é examinar as Escrituras? Examinar na palavra grega significa façam uma investigação acurada, façam uma investigação pormenorizada, façam uma verdadeira investigação do que está contido na Bíblia. Quantos cristãos hoje então estão fazendo isso? Meditar, meus irmãos, aqui, guardar a palavra deve ser feito na vida do cristão de maneira que os pensamentos e a mente do cristão sejam ocupados com a pessoa de Deus. É um senso da sua majestade, da sua perfeição moral, da sua fidelidade, que leva os cristãos assim à humildade, à reverência e à obediência. Quarto aspecto agora, e lemos o verso 2. Ele diz, verso 2 não, o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quarto aspecto. Primeiro, examine a si mesmo. Segundo, conhece a sua palavra. Terceiro, guarda a sua palavra. Quarto, pratica a sua palavra. Ele diz aqui, aquele que diz, mais uma vez ele está deixando claro, existem pessoas dentro da igreja, porque essa carta ela é para cristãos. Essa carta é direcionada para pessoas que compõem a igreja, pessoas que se dizem cristão. Ele está dizendo, aquele que diz. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque Jesus já tinha advertido isso. Nos evangelhos você vai ver isso. Ele diz em Marcos capítulo 7, 6, que alguns louvam Deus com os seus lábios, mas o coração está longe dele. Os fariseus eram conhecidos por falarem que sabiam sobre Deus, mas a vida deles demonstrava que eles não conheciam Deus de verdade. Ele fala, aquele que diz, eu o conheço. Existem pessoas, inclusive dentro dessa igreja, que dizem, eu o conheço. Eu conheço a Deus. Eu conheço. Mas ele diz aqui, aquele que diz, eu não conheço, e não guarda os seus mandamentos, e não coloca em prática a palavra de Deus, o coração está longe. Porque se eu não guardo os mandamentos, se eu não pratico a palavra de Deus, o que isso significa? Que o coração está longe de Deus. Pois o conhecimento de Deus, meus irmãos, ele transforma. O conhecimento de Deus, ele transforma a mente, ele transforma o coração, ele transforma a conduta de uma pessoa. E ele diz, aquele que fala dessa maneira, não guarda os mandamentos, João diz, é mentiroso. Mais uma vez, João está enfatizando, isso é hipocrisia. Aos olhos de Deus, isso é uma mentira. Muitas pessoas alegam conhecer a Deus, também tem um outro aspecto, muito comum nas igrejas hoje em dia. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus porque tiveram uma experiência mística, na mística na vida cristã. Porque eu vi Jesus. Porque um dia eu ouvi a voz de Jesus. Porque um dia eu fui para o céu. Porque um dia eu senti o toque de Jesus. Baseiam o seu conhecimento de Deus em experiências falsas. João aqui deixa claro que a forma de nós testarmos a nós mesmos se conhecemos a Deus não é buscando uma experiência mística, mas é examinando a nossa conduta e as nossas vidas. Verdadeiro conhecimento de Deus transforma. João diz, e nele não está a verdade. Ou seja, a pessoa que diz que conhece a Deus, mas que não guarda os seus mandamentos, ela é mentirosa, isso é hipocrisia, e nele não está a verdade. Em outras palavras, a palavra, a verdade de Deus, não transformou essa pessoa, não está no seu coração. João capítulo 15, Jesus ele desenvolve a didática da videira. Ele diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. A dinâmica no reino de Deus é dessa maneira. Jesus videira e nós ramos, isso significa uma relação orgânica, uma relação que um se alimenta do outro. E no caso nós, os ramos, precisamos da videira, precisamos de alimentar de Cristo. Flui vida dessa videira, uma vida que fornece, a vida da videira fornece vida para o ramo, envolve partilhar da própria vida da videira. Estar conectado com Cristo, a Bíblia diz que nós somos parte de Cristo, estamos nele.
E Ele está em nós, e nós, através disso, temos recebido da sua vida. A doutrina da união com Cristo, de Colossenses capítulo 3. Meus irmãos, o que conhece a Deus, ele terá sua mente, coração e conduta transformados. É um exemplo que o Paul Washer dá muito, né, em muitas das suas pregações, que é do caminhão. O conhecimento de Deus é algo impactante. É a mesma coisa que quando a pessoa conhece a Deus de verdade, o paralelo é como se ela tivesse sido atropelada por um caminhão. Se uma pessoa chega aqui hoje para você, se eu chegasse aqui, faz mais ou menos uns 10 minutos, chego na frente de vocês, meus irmãos, eu atrasei um pouco hoje para trazer o sermão, porque eu estava ali na avenida aqui, paralela, aqui, e passou um caminhão em cima de mim. Você não sabe, foi uma coisa impressionante, ele me atropelou, eu estava de pé, ele me atropelou. E eu estou aqui muito bem, você vê, eu tudo, estou limpo, não tem nenhum arranhão, nenhuma questão, você vai falar assim, mas peraí, isso é mentira que você está dizendo. Você não foi atropelado por caminhão, coisa nenhuma. Como que você foi atropelado pelo caminhão? Esse caminhão era de borracha, então? Que caminhão que era esse que você está falando? O caminhão, meus irmãos, é o conhecimento de Deus. Coloque isso na sua mente, guarda isso. O verdadeiro conhecimento de Deus é como um caminhão atropelando você. Ele atropela a sua mente, ele atropela o seu coração, ele atropela a sua alma, de maneira que nunca mais você será a mesma pessoa. É impossível ter um verdadeiro conhecimento de Deus e permanecer a mesma pessoa. Impossível. Conhecer a Deus de verdade é a estrada de Damasco, como Paulo. Quando ele vê a luz de Jesus e dali, Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. Tanto é que o nome dele até foi transformado, foi mudado. De Saulo para Paulo. Agora não é mais o Saulo que persegue os cristãos, agora é Paulo que está disposto a dar sua vida por Cristo. O conhecimento de Deus verdadeiro, meus irmãos, ele transforma completamente a sua vida. Se eu sou um patrão, nunca mais eu vou ser o mesmo patrão, porque o conhecimento de Deus me permeou, ele me mudou. Eu não sou como os patrões ímpios. Se eu sou um empregado, eu nunca mais sou o mesmo, porque o conhecimento de Deus me atropelou, ele me transformou. Um encontro com Deus, ele é transformador na vida de um cristão. Isso não significa, como eu disse anteriormente, que você às vezes vai marcar a sua conversão um dia que você caiu em lágrimas ali pelo seu pecado, você sentiu algo. Não. Mas o que vai marcar a sua conversão é, depois desse dia, pastor, eu nunca mais fui o mesmo. Depois desse período que Deus foi trabalhando comigo, eu nunca mais consegui usar palavras da mesma forma. Eu nunca mais consegui agir da mesma forma. Os sentimentos que passaram pelo meu coração não foram mais os mesmos. Por quê? Eu encontrei a Deus. Meus irmãos, o encontrar a Deus, a evidência da salvação do cristão que tem a vida eterna, não é uma perfeição sem pecado, nem uma marca perfeita de obediência, mas um novo relacionamento com os mandamentos de Deus, de uma verdadeira inclinação para com eles, de um desejo autêntico de cumpri-los, uma crescente aplicação prática deles, e uma real contrição, um real quebrantamento quando eu negligencio, deixo observar esses mandamentos. Antes do verdadeiro conhecimento de Deus, nós não tínhamos qualquer tipo de relacionamento com os mandamentos de Deus. Nós vivíamos como se Deus nunca tivesse dado uma lei para ser obedecida. O conhecimento de Deus, meus irmãos, ele nunca, jamais vai estar separado de mudança de vida. O conhecimento de Deus, ele ocasiona novo nascimento, mudança de mente, valores, conduta. Após conhecer a Deus de verdade, meus irmãos, o mundo se torna supérfluo. Após conhecer a verdade, Deus de verdade, a matéria desse mundo, ela perde o seu valor. Após conhecer a Deus de verdade, os prazeres desse mundo se tornam vãos. Após conhecer a Deus de verdade, eu não consigo mais agir da maneira como eu agia antes. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Antes eu vivia de uma forma assim, livre para o pecado. Eu me relacionava com o pecado. Eu vivia nesse mundo sem temor, sem reverência. Eu fazia o que eu queria. Depois que eu conheço a Deus, eu vivo uma vida na qual eu tomo cuidado com o que eu falo. Não quero desagradar a Deus. Não quero desonrá-lo. Eu não quero ofendê-lo. Eu quero honrar cada gota daquele sangue que ele verteu na cruz por mim.
Quando eu conheço a Deus de verdade, o caminhão me atropelou mesmo. Não é comum você ouvir, principalmente no passado você ouvia isso. Olha, como que marcou sua conversão? Perdi meus amigos. Perdi meus amigos porque eles não se interessam mais pelo que eu falo. Eles acham que eu sou uma pessoa completamente diferente, de fato você é. Você nasceu de novo. O mundo não tem mais o mesmo valor para você. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, meus irmãos, nós vamos poder dizer como Paulo. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da... Olha o que ele fala, eu considero tudo como perca por causa da sublimidade, de quão elevado é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor de quem? Por amor desse Jesus, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio é esterco. Nada, é sem valor. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele falou, eu considero tudo como perca. Eu substituí tudo. Tudo perdeu o valor por causa do elevado conhecimento de Jesus. Para ganhar ele. Eu quero ganhar ele. Não tendo a justiça própria que procede da lei. Agora eu não tenho mais orgulho de algo que eu fiz. É uma justiça minha, senão mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, o conhecimento de Deus faz você outra pessoa nessa terra. Atos fala dos cristãos que pela primeira vez foram chamados de cristãos. Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque depois do conhecimento de Deus, eles se tornaram como Cristo. As pessoas olhavam para eles e confundiam eles com aquele nazareno que tinha pisado ali alguns anos atrás. Mas essa fala é igual do nazareno. Essa maneira como ele está lidando com essa pessoa é igual do nazareno. Essa compaixão que ele está tendo das pessoas, esse cuidado que ele está tendo aqui com os desprezados, é igual do nazareno. É igual de Cristo. É outra pessoa. Eu ouvi uma vez, quando as questões do mundo elas se tornam completamente irrelevantes para o verdadeiro que conhece a Deus, para o verdadeiro cristão que conhece a Deus. Eu ouvi uma vez o testemunho de uma senhora cristã que viveu durante o período da União Soviética. A União Soviética foi um estado socialista que durou mais ou menos 60 anos, de 1922 a 1991. Após ela ser libertada desse regime socialista, quando esse regime caiu, ela deram uma Bíblia para ela. Deram uma Bíblia para ela. Você vê como é que, quando o conhecimento de Deus ele se torna algo que está acima de todas as outras coisas. Essa mulher viveu nesse regime mais ou menos 42 anos. O regime socialista arrancou a Bíblia dela. Ela não podia ter a Bíblia, ela não tinha acesso à Bíblia. O cristianismo era proibido dentro do socialismo. É um movimento que vai crescer e é crescente nos países perseguidos. Tirou. E deram então uma Bíblia para ela, depois dela ser libertada. Ela catou a Bíblia e ela falava assim, faz 42 anos que Stalin tomou uma Bíblia de mim. Faz 42 anos que eu não tenho mais oportunidade e ele tomou a única Bíblia que eu tinha. Ela pega a Bíblia e ela começa a beijar a Bíblia. Ela começa a abraçar a Bíblia de forma veemente. Ela se ajoelha e ela vira para o pastor que deu a Bíblia para ela. Ela fala assim, pastor, não me dá dinheiro, não me dá roupas, não me dá as coisas desse mundo. Eu quero Deus. Me dá Deus, por favor, me dá Deus. Meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele transforma a vida das pessoas. Elas não querem mais saber, o mundo não se torna mais atrativo para elas. O que atrai elas, o que emociona elas, o que empolga elas, o que estimula elas, é o conhecimento de Deus. É conhecê-lo cada vez mais. Essa mulher que viveu nesse regime, ela entendeu o que era ficar sem uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia e ela fica parada. O catolicismo comete uma blasfêmia contra Deus quando ele coloca uma Bíblia lá na sala, aberta no Salmo 51, 91, ou o que seja. 91. 90, né? E deixa lá, parada. Isso é uma blasfêmia.
E como isso está acontecendo na casa de muitos cristãos. Ele abre a Bíblia hoje aqui. Chega na casa dele, ele fecha ela, deixa ela no canto. E ele tem tempo para todas as outras coisas. Mas a Bíblia é deixada de lado. Já ouviram a história do puritano? Eu não vou contar esse testemunho aqui de novo. Depois de ouvir a respeito da palavra de Deus, o povo vira... Ele, depois de ouvir a respeito de um pastor que tinha pregado o testemunho, pregado sobre a importância das Escrituras e falou que Deus um dia ia tirar a Escritura para eles entenderem. Esse pastor vai para esse puritano, ele vai para o cavalo dele, quando ele ia voltar para a casa dele, ele começa a chorar. Fala, Deus me tira todas as coisas, mas não tira a tua palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é fundamental nas nossas vidas. E ela nos transforma. Queridos irmãos, que o nosso desejo seja como de Filipe, que diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas não se engane, as pessoas usam essa questão de Filipe, e falam, mostra-nos o Pai, isso nos basta, mas não está incompleto se eu dizer isso. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, mas não se engane, Ele já mostrou. Ele já mostrou o Pai para nós. Onde que o Pai está? Ele já mostrou. Releia, leia, medite, reflita, estude os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Encontre Ele. Observe sua conduta, seu caráter, suas orações, suas pregações. Observe Jesus. Está lá. O Pai está revelado na sua plenitude. Ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cresça nele. E por último, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quinta e última característica daquele que conhece a Deus. Ele cresce no seu amor a Deus. Aquele, entretanto, aquele que é diferente do que honra com os lábios, mas o coração está longe. Aquele que não conhece a Deus verdadeiramente, é diferente daquele que não conhece a Deus verdadeiramente, pois não guarda os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, que guarda e pratica a palavra, que teme diante do fato de que essas palavras são as palavras do Deus vivo para nós. Quando se desprezar a Bíblia, você tem que entender. Você quer uma revelação pessoal de Deus para você? Está aqui. Ela está aqui. Você já entendeu que isso aqui é a palavra de Deus? É Deus falando com o seu povo. Você já entendeu isso? Quando você entender isso, você nunca mais vai menosprezar esse conhecimento. Quer ouvir Deus hoje? Abre a sua palavra hoje, medita ela o dia inteiro. Você vai ter uma comunhão profunda com Deus como você nunca teve. É isso. Conhecer. Praticar, viver. Aquele que guarda a sua palavra é o que possui um verdadeiro conhecimento de Deus, que foi transformado pelo conhecimento de Deus. Nele verdadeiramente, algo cresce dentro desse cristão que conhece a Deus de verdade. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O que isso significa? Ele ama a Deus. E esse amor é provado, demonstrado e chega ao seu efeito final mediante a crescente observância dos seus mandamentos. O verdadeiro amor por Deus, ele se expressa não em uma linguagem sentimental ou experiências místicas, mas em uma obediência moral aos mandamentos de Deus. A prova verdadeira que nós amamos a Deus é quando nós obedecemos os seus mandamentos e somos leais em obedecê-lo. Nessa pessoa que cresce o amor de Deus, há um desejo constante de honrá-lo em cada aspecto da sua vida. Mas não se engane, isso não significa uma vida sem pecado. Ninguém neste mundo ama a Deus como deveria amar. Ninguém nesse mundo deseja a lei de Deus como deveria desejar. Ninguém nesse mundo é zeloso na aplicação da palavra de Deus como deseja ser. Contudo, isso significa que aqueles que conhecem a Deus serão totalmente diferentes em sua opinião e aplicação da palavra, em comparação com aqueles que ainda não foram convertidos e permanecem nesse mundo. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Que entre nós, meus irmãos,
Deus encontra os verdadeiros cristãos que conhecem a Deus. Conhecem a Deus não só de palavras. Conhecem a Deus porque eles demonstram com a sua vida que conhecem a Deus. Tiago não diz que a nossa fé, ela deve ser demonstrada com as nossas obras, que a fé frutífera, a fé verdadeira, é a fé que é demonstrada com as obras, é a fé que frutifica, é a fé que depois de eu tê-la não tem como eu mais ser a mesma pessoa. Você não seja mais o mesmo marido. Aquele marido que lê a palavra de Deus, ele nunca mais vai ser o mesmo, porque ele não vai tratar mais a sua esposa da mesma maneira, porque ele teme a Deus quando Deus fala para ele como ele deve tratar a esposa dele. O pai e a mãe nunca mais vão ser o mesmo pai, uma mesma mãe, porque quando eles olham para a palavra de Deus, eles sabem o que Deus exige deles na palavra de Deus, e eles vão dobrar os seus joelhos e vão orar: Deus, me ajuda a praticar isso aqui, para eu guiar os meus filhos dessa maneira. O empregado nunca mais vai ser a mesma pessoa dentro do seu emprego. Vai fazer questão de honrar a Deus em cada aspecto da palavra dele. O cristão nunca mais vai lidar com sentimentos da forma como ele lidava antes. A partir de agora, ele vai lutar para ter um contentamento dentro dele. Não ser consumido por tristeza, não ser consumido por murmuração, não ser dominado pela inveja, pela avareza, pela vanglória, pelo orgulho, porque ele quer honrar o seu Senhor todos os dias. Meus irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus transforme cada um de nós, para nós sermos conhecidos aí fora como o povo que verdadeiramente conhece a Deus. Nós vamos ser conhecidos como um povo que verdadeiramente conhece a Deus quando nós vivermos diferente desse mundo. O mundo precisa olhar para nós e ver que nós lidamos de uma forma completamente diferente deles. Com o dinheiro, com os filhos, nosso trabalho, nossa família, nosso relacionamento com Deus. Nós somos diferentes. Eu termino com as lições finais. As lições finais é só uma recapitulação aqui do que foi dito. Aquele que conhece a Deus de verdade, ele examina a si mesmo se de fato ele conhece a Deus. Faça uma reflexão profunda, examine cuidadosamente se você conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus de verdade, ele conhece a sua palavra. Não somente a conhece, mas guarda a sua palavra no coração. Pratica a sua palavra. E por fim, aquele que conhece a Deus de verdade, ele cresce no seu amor a Deus. Por isso que o verdadeiro cristão, ele tem prazer em ler a palavra. Ele tem prazer em pegar determinados momentos do dia, um domingo, um dia que ele está mais tranquilo, de chegar lá e fechar a porta do seu quarto. Falar ao teu pai, falar com o seu pai que está em secreto, para que o seu pai que está em secreto o recompense. O verdadeiro cristão, ele caminha em intimidade com Deus através da sua palavra e através de uma vida de oração com ele. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de orar 5 horas, 2, 3 horas. Eu estou falando de desejar Deus, de ter um relacionamento frutífero e verdadeiro com Deus. O verdadeiro cristão abre a palavra de Deus e ele está ansioso por encontrar Deus através de cada linha, de cada página que ele passa. Ele está investigando, ele quer conhecer mais desse Deus. Ele quer saber o que agrada a Deus para ele colocar em prática na vida dele, porque ele é amigo de Deus. Ele quer ser um amigo de Deus. Ele quer praticar aquilo que Deus pratica. Ele quer amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Que a nossa vida, meus irmãos, seja resumida e vivida dessa forma. Que possamos honrar o nosso Senhor com todo o nosso ser e coração e possamos cumprir aquele versículo que está lá no hall da igreja. Que você sempre medite naquele versículo, Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Que Deus nos dê condições de viver dessa maneira diante dele. Curva sua cabeça, feche seus olhos. O louvor pode subir. Comece a meditar nesse momento sobre aquilo que foi pregado nessa manhã. Comece a pensar naquilo aonde você tem falhado. Faça um exame agora. Se a sua vida hoje tem demonstrado que você conhece a Deus de verdade. Se diante daquilo que foi pregado e dito aqui, você de fato tem demonstrado um verdadeiro conhecimento de Deus. Senhor,
É pela sua misericórdia e graça que nós nos achegamos diante de Ti. Senhor, nós sabemos que nós não teremos condições de ter uma vida perfeita, como nós falamos aqui. Não conseguiremos desejar o Senhor como deveríamos, amar como deveríamos, praticar a Tua palavra como deveríamos, ser zelosos na aplicação dela como deveríamos. Mas que o Teu Espírito nos ajude a não ter mais o mesmo relacionamento com o pecado, a não ter mais o mesmo relacionamento com os mandamentos do Senhor. Nós, da mesma maneira como o salmista no Salmo 119, temos prazer na lei do Senhor. Da mesma maneira como o salmista diz ali que o Senhor ordenou os preceitos para nós cumprirmos a risca, que esse seja o nosso desejo. Da mesma maneira como o salmista diz ali que nós devemos guardar a palavra no coração, que nós guardemos. Senhor, que o Senhor ajude cada um de nós, em fraqueza, em debilidade, que nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. E pedimos que a Tua graça esteja sobre nós, que Teu Espírito nos ajude a cumprir cada um desses mandamentos e a ser verdadeiros cristãos nessa terra, que vão honrar a Deus de verdade, Senhor. Ensina-nos a amar no Senhor. Como nós aprendemos nessa manhã, ensina-nos a conhecer a Sua palavra, a guardar a Sua palavra, praticar a Sua palavra e crescer no nosso amor pelo Senhor. Tem misericórdia de nós quando desviarmos os nossos passos, quando os sentimentos contrários permearem o nosso coração, quando pensamentos contrários envolverem as nossas mentes, mas que a nossa mente e o nosso coração sejam renovados pela Tua palavra, transformados para nós sermos verdadeiros cristãos nessa terra, que conhecem a Deus de verdade. Tem misericórdia e compaixão de nós, que nós possamos ser conhecidos nessa terra como aqueles que conhecem a Deus de verdade. É isso que nós Te pedimos nessa manhã, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé para poder louvar o Senhor.